O momento de estudo está no edital, faz parte do meu projeto Professoras Estudantes, professoras e professores estudantes que visam passar em um concurso. Lembrando que a Prefeitura de Nova Serrana soltou o edital do concurso, né? E os candidatos que passarem na prova, dentro das vagas, serão nomeados e os outros ficarão em uma lista de reserva, uma lista para designação. Está no edital de hoje, é sobre o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014. Mestres, bons estudos, bom dia para quem for ver esse vídeo de dia, boa tarde, boa noite, e que, todos vocês cheguem até vocês essa minha mensagem. O gosto pela aprendizagem é a inspiração que o mundo precisa para evoluir. Que nesse nosso momento de estudo, ele seja com gosto, com amor e com alma. Relembrando a vocês o porquê que estou trabalhando, que estou tendo todo esse trabalho de fazer slide, estudar, gravar, é porque eu estou procurando um engajamento nas redes sociais. Eu poderia fazer de uma forma diferente, mas preferi fazer esse momento de estudo e ajudar as professoras por 3 semanas, de forma totalmente gratuita. Os vídeos ficarão no YouTube por poucos dias, pois depois eles farão parte de um projeto que vou lançar em breve. Correm lá, assistam e entrem no Instagram, onde vocês receberão os slides das aulas, no Telegram. Vocês vão receber os slides das aulas e um resumo também. Esse projeto, ele tem 2 propostas. A proposta objetiva e a proposta subjetiva. A proposta objetiva é buscar conhecimento através de leitura, de estudo, o conteúdo que está no edital, Nós estamos aqui nesse projeto, está no edital, e por isso mesmo. E não só esse concurso que eu estou visando, da cidade próxima aqui, mas são resoluções, é uma legislação da educação. Então, em qualquer concurso, em qualquer projeto de seleção de candidatos para a área da educação, essa legislação estará presente. E tem também a parte subjetiva. Qual que é a parte subjetiva? Onde nós vamos trabalhar o emocional, o cronograma, fazendo um cronograma, dando um apoio, dando uma forma que vocês vão fazer com que esse conhecimento faça vocês realmente mudar de atitude. Na medida que você muda de atitude referente a esse conhecimento, com certeza ele se torna tão seu que você vai levar ele para aquele momento de fazer uma prova, de fazer uma análise de uma questão da prova envolvendo as questões. Então, a proposta objetiva, ela trata do conhecimento. E a proposta subjetiva é do autoconhecimento, para que você possa ter uma organização. E nessa organização, à medida que você vai trabalhando um cronograma, você possa celebrar cada etapa, porque muitas vezes deixa para celebrar só lá no final, e a neurociência explica que nossa mente precisa de pequenos momentos de satisfação, Então, se eu tenho um cronograma e se eu venço aquele cronograma, eu consigo esse momento de motivação, de alegria. Então, eu tenho que celebrar cada etapa conquistada. Vamos, então, dar início hoje, à parte que foi para hoje, que foi o Plano Nacional de Educação. Está no edital, gente. Vamos lá conferir. E sempre é interessante, após esse estudo, porque aqui está resumido, Você vai ter uma visão global, que após esse estudo, você vai lá
e ler a resolução na íntegra. Foi retirado do site que está na referência bibliográfica do edital. Vamos lá, então. Onde é que entra a lei número 13.005 de 2014, do PNE? Ela aprova o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, e dá outras providências. Começando aqui, né, que só um momento aqui. Isso, assim, passou certo, correto. Que o artigo 1º é aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE, com vigência por 10 anos. Como ele é de 2014, a vigência está até 2024, onde será feito mais uma avaliação e mais implementação, caso seja necessário, né? A contar da publicação, na forma do anexo, com vista do cumprimento disposto no artigo 214 da Constituição Federal. O artigo 2º são as diretrizes do Plano Nacional da Educação. São 10 diretrizes, né? Vamos lá, então. A número 1 é a erradicação do analfabetismo. A número 2, universalização do atendimento escolar, quanto atender a todos aqueles que estão na idade escolar, de acordo com a lei. 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Aqui vai falar também sobre, nós já falamos na primeira, que nós estudamos na outra aula, na resolução número 7. Vai falar sobre educação especial, sobre o EJA, sobre a educação quilombola, indígena. E número 4, melhoria da qualificação da educação. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, em que se fundamenta a sociedade. 6, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Brasil. 8, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Diretrizes do PNE. A nona diretriz do PNE é a valorização dos profissionais ou das profissionais da educação. E, por fim, a 10ª, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aqui, do artigo 5º, a execução do PNE e cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Gente, vocês que estão na educação, né, estão percebendo, já viram há muito tempo, acho que em 2 anos, são avaliados os alunos. Não é destinado para os alunos, não é o maior patrimônio que nós temos na escola, não é o aluno. Então, de 2 em 2 anos, né, vai ver se todo esse investimento ele está dando resultado. Vocês já viram aquelas avaliações que a gente tem, que é feita no 5º ano, é feita no 9º e é feita no ensino médio, além das outras avaliações que tem também no 2º ano, no 3º ano, né? Outras formas. E quais são as instâncias responsáveis em fazer esse monitoramento? É o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o CNE,
o Fórum Nacional de Educação e qual que é a competência dos órgãos citados. Não é isso que nós falamos anteriormente? É divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios, né, nos sites institucionais lá na internet. Eles vão fazer o quê? Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação da estratégia e o cumprimento das metas. E, por fim, vão também analisar e propor revisão do percentual de investimento público em educação. Atenção, gente, é o que nós falamos há pouco, que a cada 2 anos, né, ao longo do período da vigência, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa irão fazer o quê? Irão aferir, irão conferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas desta lei, de acordo com as informações organizadas por ente do governo e consolidadas no âmbito nacional, tendo como estudo as pesquisas no que trata lá em cima, né? Sem prejuízo, no artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. O Fórum Nacional da Educação, além da atribuição referida no caput, ele vai ter o quê? Ele vai ter que acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. E também ele promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederam. Há um tempo atrás, por volta mesmo de 2014, 2013, teve essas conferências regionais para falar sobre esse estudo, sobre o PNE. As conferências nacionais de educação realizarão-se com intervalo de 4 anos entre elas. Qual que é o objetivo, novamente? Continuar uma avaliação da execução do Plano Nacional de Educação e também subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente, à medida que, nesse decênio que finaliza em 2024, já começa a fazer mais um estudo para o próximo decênio, a partir de 2024. Continuando, né, que a gente já tinha falado, continuação lá no artigo 7, porque a gente falou várias etapas, mas ainda é do artigo 7º, nós vamos falar agora sobre a união dos estados. Os Distritos Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando que o alcance das seguintes metas. Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. São eles que serão responsáveis das adoções de medidas adicionais. Durante o processo foi detectado alguma falha, não vou dizer falha, alguma falta. Então, são eles que irão acrescentar essas medidas durante o processo. Criarão também mecanismos para o acompanhamento local da execução. O regime será de colaboração específico para a implementação de modalidade de educação escolar que necessitem considerar território étnico educacionais. E, como nós falamos, será uma permanente negociação e cooperação, e o maior fortalecimento será em regime de colaboração entre os municípios. O artigo 8º vai falar que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei
em consonância com as diretrizes que nós já vimos anteriormente, com as metas e com as estratégias, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, primeiramente, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. 2. Considerem as necessidades específicas da população do campo, falando com vocês, igual eu falei antes, das comunidades indígenas e quilombolas, assegurando a equidade educacional e a diversidade cultural. Terceiro, garantam o atendimento das necessidades específicas da educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. E quarto, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Esse foi o artigo 8. Agora, nós pulamos alguns artigos, por isso que eu falo, é importante voltar lá e ler a lei todinha na íntegra. Nós vamos falar sobre o artigo 11º. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os municípios, o Distrito Federal e os municípios, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá a fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Lembrando que a educação básica compreende desde o primeiro ano do ensino fundamental, o ensino fundamental todo e o ensino médio, que no caso é a educação básica. Os indicadores de rendimento escolar referente ao desempenho dos estudantes, apurados em exames nacionais de avaliação, com participação pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. Então, lembrado aí que quando tem aquelas avaliações do sistema nas escolas, todo mundo fica buscando os alunos, manda aviso antes, fala com os pais, é uma forma de chamar os alunos à escola para que se garanta. A gente não quer só 80%, não, a gente quer mais, sabe? Há mais tempo tinha uma forma errônea de pensar que aquele aluno que não tinha condições, que ia errar a prova toda, não seria bem-vindo à prova. Hoje tem aí toda uma matemática que a falta daquele aluno, mesmo que ele não saiba muito, cai mais a nota da escola do que a presença porque ele vir à escola fazer a prova e não ter um bom rendimento. Ele vir à escola, ser motivado a vir à escola, sempre será bem visto. E segundo, nós vamos falar sobre os indicadores de avaliação institucional, relativo à característica como perfil do alunado, dos profissionais, e tudo isso fazendo uma relação entre a dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente. E ver também a infraestrutura da escola. Tem biblioteca, tem uma quadra, tem um espaço para os alunos, tem um laboratório, né? Os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes. O artigo 2º vai falar sobre o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste PNE. Então, nós vamos ver o que? Lá em 2024, né? Antes de chegar ao final, já vai ter mais uma avaliação. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder,
o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Então, em 2024, já começa a fazer para o próximo decênio. E o artigo 13, 13º, fala sobre o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, hoje, nós vimos aí um resumo, um global do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, a Lei número 13.005, de 2014. Esse aqui é o site que está lá nas referências bibliográficas do concurso. Então, acessar o site para leitura completa. Vou deixar esse mesmo texto no meu Telegram, tá? No Telegram. Até hoje eu me confundo. Aqui está o site do PNE, do Plano Nacional da Educação. E aqui tem as metas, que mostra aqui, da Lei 13.005 de 2014. Mostra aqui todo o Plano Nacional, mostra o monitoramento. E aqui vem a aprovação, que é a lei, que nós acabamos de ver, e vem as metas. Vou passar devagar, vocês olham aqui qual que é o site e leiam essas metas aqui. Essas metas, todas elas são metas que estão dentro do que temos que ser feito, do que tem que ser feito nesses 10 anos do Plano Nacional de Educação. Depois serão avaliadas, provavelmente, continuarão depois. São 20 metas, ok? Olhem aí, foi aqui que eu pesquisei. Agora nós vamos adiantar um pouquinho e vamos ver a parte subjetiva. Então, aqui falando de novo. Por quê? Por que nós estamos tendo todo esse trabalho? Já falei com vocês que é para o engajamento. E o Tá no Edital, ele faz parte de um projeto onde professores, estudantes, professoras concurseiras, visando primeiramente o concurso de Nova Serrana, mas são editais recorrentes do Brasil todo, e a minha forma de ter um engajamento na minha plataforma, a plataforma com que eu trabalho. Temos, então, as duas dinâmicas, a objetiva, que é o conhecimento, legislação, conteúdos, e a subjetiva. Na aula passada, nós comentamos lá para o final, na parte subjetiva, sobre o emocional, sobre o medo. Nós temos que ter um autoconhecimento e a postura que nós devemos ter perante esses novos conhecimentos. Como que nós vamos tratar esse novo conhecimento? Ou ele vai ser um conhecimento passageiro? Duvido muito. Depois que a gente entende da lei, depois que a gente entende do que está por trás da lei, a gente pode não só aceitar. Para o concurso, nós vamos sim aceitar o que está na lei, porque vai perguntar isso, não vai ter uma pergunta lá fora do que da lei. Após a gente passar em concurso, após você estar aí dentro do sistema, vocês vão saber onde buscar os direitos dos alunos e onde buscar o direito de vocês também. E nós falamos na aula passada, sobre os 4 tipos de medo. A antecipação imaginária, em que você já antecipa um resultado lá no final. A contaminação do presente com o passado, talvez não foi um momento de sucesso, outras avaliações que você fez no passado. A resistência ao sofrimento, quando você
arruma aí uma desculpa para não poder sofrer, né? Então, em vez de ir lá e estudar, você fica com a mente cansada, porque todos ficam cansados mesmo. Aí você vai lá na Netflix da vida e vai fugir. Não, né? O desejo e a ambição, super válido. Super válido você estar se preparando para conseguir uma estabilidade na sua profissão. Você não trabalhou muitos anos, você não está prestes a aposentar, então você também, essa ambição ela é super válida. E nós falamos de um dos erros na aula passada, é quando só foca no resultado, quando você só pensa cá em cima. Estuda, lê, estuda, lê, estuda, lê, estuda, lê, passou. Ótimo, vamos celebrar no final. Mas faz um cronograma de forma que você vai celebrando cada parte conquistada, né? E agora, de outubro até janeiro, nós temos um período aí de estudo. Nós vamos falar sobre o ideal e o real. Como que você classificaria sua jornada de estudo? Vamos lá, entre o ideal e o real. Vamos lá. Não vai ficar travada, pensa aí. Se não correr da forma que você julga melhor, é normal, gente, é aceitável. Se você conseguir retomar, e é a sua meta. Será que esse aqui é o ideal? Estudo, 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 de outubro a janeiro, resultado ótimo. Mas, gente, tem toda aqui, ó. Nós temos filhos, TPM, casa, trabalho, família, de outubro a janeiro, né? Eu diria que 1 em 10 pessoas conseguiria fazer da primeira forma. Eu diria que sim. As outras, normais, né, que somos nós, farão igual a segunda representação. Olha, o que não pode acontecer é parar no meio do processo, não é? O que não pode acontecer é isso. Então, olha aqui, você vai ter que colocar uma rotina de estudo dentro dessa sua rotina de filhos, TPM, estudo, casa, trabalho, família, sabe? E como que você vai fazer isso? Sozinha? Não, né, gente? Então, tem algumas etapas que é importante para uma prova de sucesso. Primeiramente, você tem que criar uma rede de apoio. Quem que é a rede de apoio? Os familiares. Fazer um cronograma de estudo. Nós vamos fazer esse cronograma de estudo. Se em algum momento der uma falhada, der uma picada, você parar uns dias, isso acontece, você não pode desistir, é retomar, sempre retomar. E mesmo se você estiver indo seguindo o seu cronograma, fazendo tudo da melhor forma possível, é importante você tirar um tempo para você retomar esse estudo, que talvez também ele pode estar sendo acelerado demais, mas vamos ver o produtivo. Já falei com vocês, estudando as leis direitinho, entendendo com conhecimento, entendendo as leis que vocês estão estudando, não vai ter uma outra lei que vai contradizê-la, não. Então, ela já estará te ajudando a compreender todas as outras leis. Então, vamos devagar, vamos no nosso ritmo. E o que eu acho mais importante é a mudança de atitude perante o conhecimento adquirido. Está lembrado sobre os ruídos que a gente tem? Aqui, olha um ruído que a gente tem muito grande aqui. Você vai ver lá, fala uma lei que é para erradicar o analfabetismo. Aí começa, mas na minha escola não é assim. Mas tem aluno no 9º ano que não sabe escrever nada, que não sabe ler inglês. Gente, esse aí é uma realidade que a gente tem que lutar para ela. Mas na lei, né? Erradicar o analfabetismo é uma meta, né? É uma meta. Então, esses ruídos, muitas vezes, de uma postura errada perante a lei, perante a nossa realidade,
que faz, na hora da prova, você ficar um pouco embananado, né? E não estou falando que a distorce da realidade, não é distorcer, são ruídos. No momento você tem que se ater à lei. E o que eu venho falando com vocês várias vezes, celebrar as etapas concluídas. Não vai focar só no final, não. Celebre o seu conhecimento novo. Celebre o que você está trazendo para você de novo. Celebre esse conhecimento que ele vai ser aplicado para realmente, por exemplo, erradicar o analfabetismo, ou celebre que você vai fazer parte desse processo, que esse conhecimento novo, que ele vai te ajudar a enfrentar as situações da escola, até buscar recursos. Isso é muito importante, ok? E vou deixar aqui para vocês os meus canais de comunicação na rede, né? O meu perfil no Instagram, o canal no YouTube e no Telegram. Prof. Elisa Martins ou Elisa. Vai no canal que os vídeos, no canal do YouTube, que os vídeos ficarão salvos lá, ok? Até uma próxima. Lembrando vocês que esse encontro aqui ele foi gravado, não foi ao vivo igual eu gosto de fazer. Já avisei vocês que na quinta-feira eu tive uma emergência médica e já tudo bem, tirei uns 3 dias de descanso, já estou bem e hoje eu gravei ele porque terça-feira já está chegando e a gente vai ter um novo encontro, ok? Mas foi de coração, não foi ao vivo, mas foi de coração, ok? Até mais e te encontro lá na próxima aula.